São 7 horas e 20 minutos, jornalista Beto Almeida. Antes das eleições de 2022, nós temos a eleição de 2020 e é nesse pleito do próximo ano que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a olhar com a atenção maior para garantir o palanque do PT nas principais capitais brasileiras. O ex-presidente Lula começou por Salvador a caravana, a agenda de visitas às cidades brasileiras, a capitais, e aí já fez um discurso também naquela, cada ação tem uma reação. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu às declarações dadas pelo presidenciável Ciro Gomes sobre o PT, sobre o próprio Lula. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O ex-presidente Lula discursou, Luzenor, durante mais de uma hora para militantes do partido lá nesse encontro de Salvador. E aí, logicamente, que mandou recados para todo mundo, inclusive aí ex-aliados, colocando ex-aliados como, por exemplo, o presidenciável Ciro Gomes, que por sua vez também em entrevista a um jornal, ao País, foi duro, Luzenor, com o ex-presidente Lula. Diz que já o trata, diz que é impossível qualquer possibilidade, por exemplo, de acordo com o PT para formar uma aliança agora, por exemplo, nessa fase pré-eleitoral, de pré-campanha, e atacar o governo Bolsonaro. Diz que não vai fazer esse papel. E a possibilidade hoje de considerar Lula e para tratá-lo como um amigo é muito difícil. Sumiu esse respeito, então, que existia. São os reflexos do que sobrou do desgaste de 2018, quando Ciro Gomes esperava ter tido o apoio do PT, e mais ainda, Luzenor, agora vitaminada pelas eleições que já se aproximam para 2022, quando novamente Ciro já se coloca como pré-candidato, está trabalhando para isso, aproveitou muito bem até o momento em que o ex-presidente Lula estava na cadeia e ele ficou como protagonista praticamente sozinho da oposição, já que o PT se enrolou numa bandeira única do Lula livre, não quis discutir mais outra coisa e Ciro foi então para esse protagonismo. Coloca-se claramente aí uma coisa, Luzenor. Dificilmente eu coloco a palavra difícil, porque em política você costuma dizer aqui, e é verdade. Tudo é possível. Tudo é possível. O nunca é uma palavra que não dá para você usar no dicionário. O inimigo de hoje pode ser Exatamente. amigo amanhã, o aliado de hoje pode ser oposição amanhã. A preço de hoje, claro, muito claro. Dificilmente essa união vai rolar novamente aí do PT com o pedetismo e o cirismo, não tem condição. E jornalista Beto Almeida, sempre na expressão facial do presidenciável Ciro Gomes está o retrato do desencanto e às vezes da frustração com o PT, não pela falta de apoio no primeiro turno da eleição presidencial de 2018, quando o Ciro tentou se viabilizar candidato com o apoio do PT. Naquele momento, o Partido dos Trabalhadores decidiu que iria lançar e lançou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e o levou ao segundo turno. Mas a grande frustração nasceu nas articulações, quando o Ciro estava com o PCdoB no palanque e simplesmente o PT tirou o PCdoB do palanque do Ciro e aí começou o conflito, as trocas de farpas e de lá para cá a relação nunca foi a mesma entre Ciro e Lula. Mas era esperar demais, Luciano. As frases, esperar, por exemplo, que o PT fosse para o apoio. O Lula acabou de repetir isso ontem em Salvador. Ele disse que o PT não nasceu para ser um partido de apoio. O PT nasceu para brigar pelo poder, para estar na cabeça de chapa. Ou seja, o PT não será coadjuvante na eleição presidencial de 2022. Lula disse mais, se não for ele o candidato, que hoje ele é inelegível, ele é ficha suja, está solto, mas é ficha suja, pode ser até o Haddad, mas terá candidato próprio. Não vai servir de apoio para ninguém, não vai dar espaço para ninguém. E no quadro político atual, Beto Almeida, poderia ser diferente o PT abrir mão de uma candidatura presidencial. Afinal, a tradição na política brasileira é que o poder se conquista a partir do momento que a sigla, que os homens e mulheres que fazem essas siglas, essas agremiações, disputam eleições. Se não tentar chegar ao poder, não se chega ao poder. No caso do PT, não seria natural o PT apoiar, por exemplo,
um candidato que tivesse no seu arco ideológico, dentro das possibilidades ali de uma aliança, que tivesse tudo a ver. Por que o PT tem que estar sempre Porque, Beto Almeida, cabeça de chapa? o Partido dos Trabalhadores, eu estou falando do ponto de vista político e eleitoral. O PT saiu das eleições de 2018 com um capital de votos ali de mais de 40 milhões de eleitores. Você pode até perguntar, mas esses eleitores não continuam com o PT? Naquele momento, os eleitores optaram pela candidatura de Fernando Haddad, que foi ao segundo turno contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto, o capital eleitoral que o PT não pode abrir mão. O segundo ponto é que quando o PT tem um candidato competitivo na corrida à presidência da República, significa dizer que há um fortalecimento da eleição do número de parlamentares, tanto de senadores quanto de deputados federais. Daí a importância para o partido ganhar mais musculatura a partir de uma candidatura presidencial. Eu vejo por esse lado. Não, esse aspecto aí, bem pragmático, você está correto. Inclusive, eu coloco, por que não? Mas isso mostra claramente, pelo discurso do ex-presidente Lula ontem em Salvador, falando para a militância, ele foi claro o seguinte, que o PT já começa a preparar 2022 agora. E como é que começa isso? Fortalecendo as eleições nas capitais e nas maiores cidades. Ele diz que quer o PT disputando as prefeituras desse país com tudo que tem direito no ano que vem. E acenou, inclusive, logicamente, aqui para Fortaleza, Luciano. Quais são os desdobramentos dessas declarações do ex-presidente Lula para Fortaleza? O PT hoje tem nomes fortes, tem a ex-prefeita Luiziane Lins como pré-candidata à prefeitura da capital. É nome forte. E tem o governador Camilo Santana, aliado aos irmãos Cid e Ciro Gomes, aliado ao prefeito Roberto Cláudio. Tanto é que prefeitura e governo do estado atuam juntos hoje para a realização de obras em diferentes áreas da cidade de Fortaleza. E esse é um desdobramento, Luciano, que a gente vai acompanhar. A gente já viu isso, eu acredito que o governador Camilo Santana vai ter que fazer mais um daqueles malabarismos na política para, naturalmente, não romper com o Ferreira Gomes e muito menos não entrar numa rota de colisão com o PT, porque Camilo Santana tem também o seu projeto político, tem também suas pretensões e 2022 vem aí. Lembre-se, 2022, o governador Camilo Santana vai estar encerrando o seu segundo mandato, tem a possibilidade mais natural que seria disputar uma vaga, a única que vai ter, para senador. Mas Camilo, se você observou nos últimos dias, Luciano, nos últimos meses, ele tem se colocado, e muito bem, diga-se de passagem, no cenário nacional. Ele tem sido cada vez mais presente na mídia nacional, com entrevistas, com participações em programas de grande alcance pelo Brasil. Quem sabe, abrindo a possibilidade aí de uma disputa majoritária que possa colocá-lo na vitrine nacional. Ele tem falado não apenas sobre essa crise interna no PT, esse histórico mais recente de prisão de principais lideranças do partido na Operação Lava Jato, aparece bem no desempenho administrativo como um dos melhores governadores dos estados brasileiros, e o Ceará ganha mais destaque nesse momento porque ao final de 2019 o Ceará é um dos poucos estados brasileiros que estão chegando ao final de 2019 com dinheiro em caixa para pagar o 13º salário dos servidores. Além desse aspecto, outro ponto importante que está dando projeção ao governador Camilo Santana é a redução dos números da violência. Nós abrimos o jornal Alerta Geral hoje falando sobre a queda pelo 19º mês consecutivo de 52% no número de homicídios. Então, são números tanto na área fiscal, financeira e de segurança pública que acabam por projetar o governador Camilo Santana nesse cenário nacional. Que, por sinal, é exatamente são dois pontos que eram motivos de desgastes até então, poderiam ser no caso, eu não diria pelo lado financeiro, porque isso mostra exatamente que o Estado pobre, ainda assim, se ele tiver uma gestão eficiente, controlada, pode estar numa situação bem confortável, como está o Ceará hoje, em relação
aos demais estados, a outros estados da federação. Eu tiraria aí a expressão pela metade. Diria o seguinte: é uma situação confortável, não é bem confortável, porque com a queda na arrecadação tributária, com a retenção de recursos federais, o governo do estado acaba enfrentando dificuldades na execução de algumas obras e serviços que precisam ser realizados pela população. São 7h30, quero combinar com você, Beto Almeida, porque a gente volta em 1 minuto para continuar falando sobre as eleições municipais, porque o PSL também já se movimenta e principalmente os dissidentes do PSL que estão migrando para um novo partido. O Ceará inteiro. São 7h32. Jornalista Beto Almeida, vamos continuar falando sobre as eleições municipais de 2020, porque nos bastidores políticos as lideranças e pré-candidatos estão se movimentando. Agora mesmo com esse desfecho, com o racha, com a divisão no PSL, a partir do conflito entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da sigla, o Luciano Bivar, há uma dissidência. O PSL deve perder nas próximas 3 semanas pelo menos 25 deputados federais e também com reflexo nas assembleias legislativas. No Ceará, o PSL deixará de existir na Assembleia Legislativa porque os 2 deputados estaduais, Delegado Cavalcante e André Fernandes, estão migrando para a sigla a ser criada pelo presidente Jair Bolsonaro, que no primeiro momento se chama Aliança pelo Brasil. Pois é, Luciano, exatamente para fundamentar, dar força e principalmente na coleta de assinaturas para a formação desse novo partido, o Aliança pelo Brasil, deputados do PSL, deputados estaduais, tá certo? Do PSL aqui no Nordeste, estiveram ontem reunidos em Salvador. Lógico, para declarar apoio ao presidente Bolsonaro e principalmente mostrar que apesar de ter sido pouco votado na região, em todos os estados da região Nordeste, porque o presidente Bolsonaro perdeu, né, na região Nordeste, ele não obteve maioria de votos, mas ainda assim, na avaliação dos deputados bolsonaristas, ele tem trazido grandes dividendos para a região Nordeste. André Fernandes, inclusive, fez essa cobrança aqui, querendo mostrar e querendo que os deputados aqui da base governista reconhecessem o empenho que ele tem tido para vários projetos, para várias iniciativas do governo do estado, a partir da liberação de recursos e de apoio do governo federal. Mas o que tem de interessante nessa reunião de ontem em Salvador? 8 deputados estaduais, no qual André Fernandes e o delegado Cavalcante. É que, além de discutir isso, o apoio para o presidente Bolsonaro, a forma de se trabalhar para a criação mais rápida desse partido, é que dali já saiu também, entre eles os próprios parlamentares bolsonaristas, como será o empenho de cada um nas eleições municipais do ano que vem. E André Fernandes deixou muito claro o seguinte, que no momento certo, tão logo o novo partido seja formalizado, criado, ele quer conversar com o presidente Bolsonaro, se colocando à disposição para ser o homem de Bolsonaro na disputa à prefeitura de Fortaleza no ano que vem, 2020. Claramente, Luciano, isso porque Heitor Freire, o deputado federal, que hoje é o presidente do PSL aqui no Ceará, continuará no PSL, portanto, numa linha de distanciamento e até de confronto com os interesses do presidente Bolsonaro. Se o PSL quiser disputar a prefeitura ou tiver a menor pretensão sobre isso, e hoje ele vai ter que entrar num arco de aliança, talvez até caminho para se coligar, para se aliar ao capitão Wagner, mas o fato é, André Fernandes fará estrago na disputa eleitoral do ano que vem, quando eu digo, Zinu, porque ele pode ser o elemento que pode desagregar muitas pré-candidaturas já hoje colocadas. Beto, e aí não deixa de gerar uma certa preocupação para o pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Exatamente. do PROS, capitão Wagner, que sempre vinha e tem um namoro com o PSL do presidente Jair Bolsonaro, e em determinados momentos surgiram as especulações que o André Fernandes poderia compor como vice uma chapa do capitão Wagner. Em nenhum momento o capitão Wagner admitiu essa possibilidade, tanto quanto o André também não falou sobre o assunto. O André tem mesmo a pretensão de concorrer à Prefeitura de Fortaleza, como você bem falou. E por quais razões
essa candidatura do André traria estragos para outros pré-candidatos, como por exemplo o Capitão Wagner, porque talvez estejam ali na mesma faixa de votos e tinha essa expectativa, e ainda tem essa expectativa, do Capitão Wagner atrair os aliados do presidente Jair Bolsonaro para o palanque na capital, em Fortaleza. E como candidatura própria, como no momento se coloca essa possibilidade, Luciano, do próprio novo partido vir a ter candidatura própria com o André Fernandes, naturalmente que aí haverá uma divisão e isso traria maior, digamos assim, prejuízos para o próprio Capitão Wagner, que é hoje o candidato que poderia aglutinar em torno de si esses bolsonaristas, inclusive lideranças como o André Fernandes ou até então hoje o Heitor Freire, para poder exatamente vitaminar a sua pretensão de disputar a prefeitura de Fortaleza. Não será uma luta fácil, porque vem aí ainda que a gente não sabe o candidato oficial do prefeito Roberto Cláudio, o candidato que será apontado por ele, e a oposição. Como é que fica? Então, Capitão Wagner será um dos que só tem a perder caso o André Fernandes saia candidato realmente a prefeito.